Bom, agora que a gente já viu praticamente todas as peças que ficam dentro do motor de uma forma estática, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que partir para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? Entender qual é o deslocamento volumétrico do motor, a capacidade volumétrica. Lembrem bem dessa expressão, a capacidade volumétrica do motor. O que seria a capacidade volumétrica? Quanto de ar esse motor consegue engolir no máximo. Então, o que você tem que visualizar aqui? Aqui a gente tem o pistão, o cilindro, me desculpa, o cilindro, aqui seria o ponto morto superior, tá? Ponto morto superior, e aqui o ponto morto inferior. A altura máxima que ele vai vir é aqui, a altura mínima é aqui, tá bom? E o diâmetro está aqui. O diâmetro, por exemplo, do motor do Fusca, se você pegar o 1300 é 77 milímetros. Se você pegar o 1500, 83 milímetros. E o 1600, 85,5 milímetros. Tá bom? Então eu vou fazer uma continha rápida, porque eventualmente vocês podem ter a curiosidade de entender como é que vocês podem chegar na cilindrada do motor de vocês. Tá bom? Então eu vou pegar a do 1500, que é o meu motor, que é 83 milímetros. Antes disso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar calcular o volume desse cilindro, desde a parte mais alta que o pistão chega até a menor parte, tá bom? Então eu vou explicar uma coisa para eventualmente alguém que não está visualizando isso muito bem. Isso daqui, você tem uma largura e uma profundidade. Tudo que está aqui em cima desse papel, aqui ó, tudo que está aqui é uma área. Você tem aqui uma área, você tem um campo de futebol, é uma área. Quanto de ar tem no campo de futebol? É uma pergunta que não faz muito sentido. Quanto de ar você não tem, você tem daqui até a estratosfera. Uma pergunta dessa não se justifica. Mas você tem uma área, você pode dizer aqui quantos azulejos você consegue colocar, quantas lajotas de piso, ou quantos metros quadrados de grama você vai usar. É só você fazer a conta, tá bom? Então isso é uma área. Para a gente calcular o volume, a gente vai ter que calcular primeiro a área desse círculo, tá bom? E depois a gente vai calcular o volume do cilindro, a partir dessa área e da distância do ponto morto superior para o ponto morto inferior. Então aqui ficou claro que você tem uma área, tá bom? Mas eu só quero fazer um negócio para ilustrar. Olha o que eu fiz com o papel. Agora a gente tem uma peça tridimensional, ela não tem só largura e profundidade. Ela tem largura, tá bom? Profundidade, que é, no caso da circunferência é a mesma coisa, no caso do círculo, e você tem a altura. Então aqui você pode sim fazer uma pergunta: quanto de ar eu tenho aqui dentro? Então é o que a gente vai calcular. Quanto de ar você tem dentro de um tubo, que é o cilindro, tá bom? E é fácil de calcular. Primeira coisa que a gente vai calcular, a área da circunferência. Qual que é a nossa? É 83 milímetros de diâmetro. Então você vai ter que usar uma fórmula que eu tive a oportunidade de ter professores maravilhosos na minha 6ª série. Quando eu tinha 12 anos foi a época que eu mais aprendi, foi a época que me deu a base para que eu conseguisse entender uma série de coisas que eu sempre tive curiosidade. Naturalmente que no 2º grau eu aprendi algumas coisas mais complexas, mas se não fosse a base que eu tive na 6ª série, eu não aprenderia nada. Porque os professores naquela época eram muito bravos, viu, Bento? Então, para você calcular a área da circunferência, você tem um número que é uma constante, que o símbolo é esse daqui, chama π, tá bom? Que equivale a 3,14. Então você vai fazer esse π vezes o raio, que é o r, elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Tó. É o número vezes ele mesmo. Qual que é o raio? Para não ficar nenhuma dúvida. O diâmetro vai daqui até aqui, tá bom? É uma reta que passa pelo centro da circunferência. Isso dá o diâmetro. Esse ponto aqui que ele cruza com a parte externa da circunferência é aqui. Isso aqui é o diâmetro. O que é o raio? O raio é o... Para falar uma coisa que se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas o diâmetro o diâmetro é uma corda, se eu não me engano era isso, é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Os dois pontos onde ele toca na circunferência é o diâmetro, tá bom? Se você colocar, por exemplo, eu acho que era corda, se você colocar uma corda aqui, como ele não está tocando o centro da circunferência, ele não está pegando no diâmetro, tá bom?
Só uma coisa que eu lembrei agora, e de repente eu estou errado. Todos os vídeos que eu faço eu não ensaio, então eu posso eventualmente falar alguma coisa que não está muito certa. Mas aí depois eu corrijo. Mas eu acho que não é o caso aqui. Então o raio é dessa corda que passa aqui pelo meio, daqui até aqui. Tá bom? É a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Eu acho que era isso que caiu na prova para mim na época. Então a gente vai ter que ter o raio. O raio é o que? É metade do diâmetro. Então você vai pegar 83 milímetros dividido por 2. Quanto é que dá? Dá 41,5 ao quadrado, é vezes ele mesmo, tá? Vezes 41,5. Eu fiz uma cola aqui já, então eu não vou ter perigo de errar e fazer feio na hora de fazer a conta. Opa, aqui eram 3. Tá bom? Esse número aqui, ele vai dar 1722,25. Tá bom? Vezes o π, que é 3,14. Agora esse número deu 5407,8. Tá bom? Isso daqui, você vai considerar que o primeiro número que a gente teve, que vai ser aqui a área da circunferência. Tá bom? Então o que a gente vai fazer com essa área da circunferência? Para calcular o volume do cilindro, você vai multiplicar ele pelo curso. O curso vai daqui, do ponto morto superior ao ponto morto inferior. A boa notícia, o virabrequim de qualquer desses Fuscas, ele tem o mesmo curso, que é 69 milímetros. Tá bom? 69 milímetros. Então você vai fazer esse número aqui vezes 69. Eu fiz a conta ontem já. E ela deu 373,142. Tá bom? Ela deu todo esse número aqui. Uma coisa que eu estou falando. A cilindrada, quando você está calculando a cilindrada ali, você tem a cilindrada em litros, tá certo? Então, e quando você calcula, você está calculando em milímetros. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai dividir isso daqui por 1000. Como é que você divide esse número por 1000, Bianca? Você lembra? São 3 zeros. Então você desloca a vírgula daqui para cá e para cá, contra 3 casas. Que número é esse? 373,142. 373 o quê? 373 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um cilindro. E o que você pode fazer aqui? Se você multiplicar isso daqui por 4, quanto que você vai ter? Você vai ter 1492, não sei porque eu fiz aqui isso daqui. 1492 centímetros cúbicos, que é a cilindrada do Fusca. Então se você fizer essa continha simples usando essa fórmula, você pode chegar na cilindrada de qualquer motor. Por que eu multipliquei por 4? Porque o Fusca tem 4 cilindros. Se você estivesse calculando de uma CG, por exemplo, que só tem um cilindro, ia ser só esse número aqui. Se você estivesse calculando de uma Ferrari, de 12 cilindros, você ia multiplicar isso daqui por 12. Tá bom? Agora eu vou fazer uma conta rapidinha usando o mesmo número. É uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas a gente vai tentar. Existem alguns motores que as medidas são em polegadas. Se você quiser fazer a conta de um motor desse, é muito preferível que você converta a medida em polegadas para milímetros e faça a conta usando a mesma fórmula. Mas eu vou mostrar um caso clássico que dá para você fazer usando a polegada. O motor do Opala, 4 cilindros, ele tem umas medidas muito comuns, que é 4 polegadas de diâmetro e 3 de curso. Tá bom? 4 por 3. Então você vai fazer aqui assim, ó, 3,14 vezes 4 polegadas de diâmetro dividido por 2, para pegar o raio. 2. 2 vezes 2, 4. 3,14 vezes 4. 3,14 vezes 4. Então vamos fazer aqui. Eu esqueci de fazer essa conta. Peraí, 3,14 vezes 4. 16, 1, 4, 5. 12. 12,56. 12,56. Deu aqui, é isso mesmo? 4. Isso, deu 12,56. Aí o curso aqui é 3. Aqui é 4 e aqui é 3. O curso é 3. Então a gente vai fazer isso daqui vezes 3 agora, que é o curso. Aqui está a área em polegadas da circunferência. Agora a gente vai multiplicar por 3. Aqui 18, tá. 15, 16, 1, 6.
6,7. É isso? 6,7 tá. E 3. 37,68. Tá bom? 37,68. Essa daqui é a cilindrada unitária de cada cilindro em polegadas cúbicas. O que é uma polegada cúbica? É 2,54 milímetros, não, 25,4 por 25,4. É todo o ar que cabe dentro de um quadradinho assim, tá? É em polegada. Uma polegada, se eu não me engano, é mais ou menos 16 centímetros cúbicos, tá bom? Então deu 37,68. Quantos cilindros tem? Tem 4 cilindros, tá bom? Tem 4 cilindros. Nossa, eu não marquei, tô tendo que fazer as contas tudo na mão. Tem 4 cilindros. Aqui deu 32, 3, 24, 27, 2, 28, 29, 30. 30, 3, 12, 13, 14, 15. 150,72. Vocês já ouviram falar que o motor do Opala é um motor de 4 cilindros, é o 151 ou 151S? Por quê? É a cilindrada dele em polegadas. Agora, só uma curiosidade para vocês. Se vocês fizerem 151 vezes 2, quanto é que dá? 302. 302 não lembra nenhum motor da Ford para vocês? O Maverick V8. Por quê? Porque na verdade, se você pegar o Maverick V8, ele tem o mesmo diâmetro de pistão do Opala, pelo mesmo curso, que é 4 polegadas por 3. Então, essa fórmula você pode usar para fazer conta em polegada, que é muito mais complicada. Tá bom? Por que eu peguei esse valor? Porque eu não sou bobo. Porque é 4 por 3, mas eu quero ver se você pegar uma polegada fracionada aí, como é que você vai fazer a conta. Tá bom? Então, eu acho que aqui ficou claro, aqui não tem muito segredo, é mais um monte de conta chata. Tá bom? Agora, uma pergunta para o próximo vídeo. Você concorda que com o mesmo volume de deslocamento que você teve aqui, você pode fazer um cilindro um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais largo? Então, por que a pessoa escolheu exatamente essa medida? No caso do Fusca, 69 de curso por 83 de diâmetro. Por que ela não escolheu qualquer outra medida que desse 373 centímetros de deslocamento por cilindro? Isso daí é o que a gente vai ver no próximo vídeo.